Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Estamos aqui para fazer um trabalho de excelência para todos vocês. O nosso programa, o Gente da Gente, tem sempre por finalidade trazer um dos personagens da Bíblia Sagrada. E hoje estamos aí com mais um personagem preparado, mas não sou eu quem revela o personagem de hoje. São os meus colegas de trabalho, então traz para nós quem é o personagem de hoje. O silêncio do tabernáculo pesa mais do que minha idade. Eu sou um sacerdote de Israel, mas hoje sou apenas um homem que já não consegue enxergar a luz do dia e talvez tenha demorado demais para enxergar a verdade. Dediquei a minha vida ao sagrado, mas falhei no altar mais importante, a minha própria casa. Meus filhos, Ófine e Finéias, profanaram o santuário. Eles transformaram a fé do povo em desprezo. E eu apenas os repreendi com palavras brandas quando a santidade do Senhor exigia firmeza. Fui concedente onde deveria ter sido o guardião. Agora, a lâmpada de Deus está se apagando, mas no meio da minha escuridão, ouvi a voz que não falava comigo há anos. Ela não chamou a mim, chamou o menino Samuel. Quando entendi que era o Senhor, soube que o meu tempo havia acabado e que o julgamento sobre a minha linhagem era justo. Tudo o que me resta é aceitar. Ele é o Senhor, que faça o que bem parecer aos seus olhos. Que o jovem Samuel ouça o que eu não soube retificar. Minhas pernas tremem na cadeira junto ao portão. O arco de Deus é justo e o meu coração só teme por uma coisa: a arca da aliança. Eu sou o sacerdote Eli. Bom, o nosso personagem de hoje é Eli. Isso mesmo, te traz da memória quem é o Eli? É o pai do Ófine e Finéias. Isso, aqueles que profanaram, né? Tudo aquilo que diz respeito ali às coisas de Deus, né? Que, aliás, são coisas sagradas, coisas santas. Pois é, e é necessário você ficar ligado com tudo isso, porque hoje, se tratando do personagem Eli, eu quero falar para vocês sobre a importância da repreensão. Ah, pastor, não gosta de ser repreendido, não. Ué, mas a Bíblia não diz que Deus repreende todo aquele que ama? Ora, o filho, quando aceita a repreensão, é como um óleo que a nossa cabeça não despreza, é como um bálsamo que a nossa cabeça não vai rejeitar. E o que seria isso, pastora? Seria algo muito bom para aquele que recebe a repreensão e aceita as correções, né, diárias, do dia a dia, porque às vezes somos corrigidos numa fala, num gesto, numa atitude. Às vezes o nosso próprio pensamento nos acusa e nos condena perante um assunto, alguma coisa, ou perante algo que você anda vendo ou observando. E isso é importante você, né, parar, observar e falar: puxa, peraí, realmente, né, eu preciso mudar isso aqui. Deixa eu me corrigir. Então a correção, ela é fundamental. E Eli, né, esse sumo sacerdote, apesar de ter sido também um homem que esteve ali diante de Israel, julgando, né, aquele povo, mas o que a gente observa? Ele não conseguiu, né, ser um homem e um pai mais zeloso do que ele realmente poderia ter sido. E com isso, ele perdeu os filhos que Deus havia dado a ele, confiado, né, a Eli. E às vezes a gente está perdendo muitas coisas na nossa vida por falta de correção, porque a pessoa sabe que está errado, aquilo é um erro, é pecado, e ela não abandona, e nem tampouco aceita a repreensão. E quando a pessoa ela não aceita a repreensão, ela é um pouco orgulhosa, né, pessoal? Porque é importante que você compreenda: peraí, se Deus corrige, né, e repreende o que ama, então eu vou receber essa correção, eu vou aceitar dessa repreensão e vou, né, voltar para o meu lugar de origem, que é a santificação, a santidade, que aliás a Bíblia diz que sem ela ninguém verá a Deus. Eli faltou aqui, né, muito, mas com seus filhos, com a sua família, e automaticamente ele depois cobrou isso dele mesmo, né? Talvez veio um remorso: puxa, perdi os meus filhos porque eu precisava ser mais ríspido, mais prático, e não foi. Ele, em momento nenhum,
ele cobra dos filhos, né? Vai ali de forma superficialmente, fala alguma coisa, mas foi muito raso, foi uma cobrança muito rasa, foi uma repreensão muito rasa e com isso ele perde os seus filhos. Olha o que a palavra de Deus declara aqui em 1 Samuel, capítulo 2, verso 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Verso 28. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote e para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares? Os filhos dele, né? Tanto Ófni quanto Finéias foram pessoas que fizeram maldade. Com o quê? Com as ofertas, com tudo aquilo, né, que era do próprio Deus. E o que eles fizeram aqui? Profanar as ofertas a Deus. Queridos, o pai, sabendo disso, qual era, né, de Eli? Vou repreender os meus filhos duramente, severamente. Às vezes, o pai não repreende o filho e lá na frente, né, mais tarde, está tendo que ir para um velório, está tendo que fazer o enterro desse filho. Mas por quê, pastora? Porque, às vezes, né, a falta de repreensão torna tudo muito caro, torna tudo muito, né, obscuro. Mas por quê? Muito triste. Mas por conta do quê? De tudo aquilo em que poderia ter feito e não fez. Você não pode procrastinar essas coisas. Quando a gente fala de repreensão, vai a fundo, corrija mesmo, senta os seus filhos, fale na palavra, porque quem vai convencer os homens dos seus pecados, justiça e juízo é Deus, é a palavra de Deus. Ela vai convencer qualquer ser humano daquilo que eles fazem de errado. Então você vê que o Eli, ele fez vistas grossas, fala alguma coisa, né? Faz um determinado gesto, mas deixa passar batido. Nós não podemos deixar a coisa, né, o barco correr a frouxo. Não podemos. Que nós temos que parar, né, os erros, aquilo que de errado, a maldade do coração, do pensamento. Você precisa cobrar. Às vezes você está vendo seu filho xingando dentro de casa, você não fala nada, acha engraçado. Não, não é haha. Isso é feio. Para uma família que se diz cristã, para uma família que foi criada no lar evangélico, não, ali não tem que haver xingamentos, ali não tem que haver pornografia, ali não tem que haver a prática da fornicação, mas às vezes o pai mantém, a mãe permite. Minha nora é linda, mas não tem a mesma fé, né, que vocês hoje têm. Ou seja, julgo desigual, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, Amós 3:3. Tem que haver acordo com a palavra e às vezes não está tendo mais esse acordo. É a mãe que não chama a atenção daquela menina, né? E acha, não, porque o meu genro é uma bênção. O meu genro, ele é médico, ele é doutor. Glória a Deus, ele é um doutor, ele é médico. Mas como é que anda o relacionamento da sua filha? Pastora, eu não me intrometo em nada. A minha filha, ela vive a vida dela, né? E até mesmo uma vida conjugal, né, pratica coisas que está fora do padrão. Nós vivemos aqui o manual da Bíblia. Nós vivemos aqui pela palavra. É pela palavra que estamos de pé. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E uma vez que você não faz, né, e pratica ou ver as coisas e deixa acontecer como o Eli, ele fez e não repreendeu ali os seus filhos severamente, bruscamente, qual foi o resultado? A morte dos seus filhos. A Bíblia vai dizer que Finéias morre e Ófni também. Aliás, toda a família, né, padeceu. Ófni, Finéias, o próprio Eli morreu. A nora morreu, né? A nora de quem, pastor? A nora de Eli. A mãe de Icabô, ela morre também. Uma família devastada. Mas quando é que isso acontece? Quando o pecado reina. Quando o pecado ele entra, acabou. A morte entra junto. Nós vamos a um break agora, ao intervalo, e daqui a pouquinho estamos de volta para falar sobre repreensão, sobre Eli. Até já.
Bom, de volta ao nosso programa. Bom, e hoje estamos com um personagem aqui da Bíblia Sagrada, né? O homem chamado Eli. Quem era o Eli? O Eli era um sumo sacerdote, o pai de Ófni e Finéias, mas um homem que não soube repreender os seus filhos, não. A Bíblia diz que eles profanaram ali muitas coisas relacionadas ao próprio Deus, né? As ofertas a Deus. Realmente, o templo ali, né? Foram homens que trouxeram vergonha, desonestos, desrespeitosos, rebeldes, desobedientes, ingratos ao pai que tinha. Mas Eli, vamos tratar dele aqui, né? O sumo sacerdote, que também a Bíblia pode falar, né, que esse homem, ele faltou um pouco, né, de se posicionar com o seu posicionamento, vamos dizer que ele deixou a desejar ali. Eu dizia no primeiro bloco que o nosso Deus, ele corrige, é isso mesmo, ele repreende todos quanto ama. E toda pessoa que ela ama a Deus, ela se deixa ser corrigida. E o que ela faz? Opa, peraí, deixa eu me aprumar aqui, né, deixa eu ficar direitinha, porque o que eu estou fazendo está errado. Mas tem aquelas que entra aqui, sai por ali. Ouve a palavra e não as pratica. Ora, é um servo imprudente. É uma casa que vai ser edificada em areia, né? Então, primeira tempestade, primeiro ventinho forte, primeira ventania, a casa vai desmoronar. A casa de Eli foi destruída. Destruída pelo pecado, destruída pela desonestidade, destruída, né, talvez pela falta de cuidado. É isso mesmo. Aonde não há a repreensão, há morte. Aonde não há uma mensagem poderosa de Deus divina, né? Falta então a vida. E ao faltar a vida, o que entra? O pecado, entra a morte. O salário do pecado é a própria morte, né? Foi exatamente o que aconteceu com a família de Eli. Primeiro morrem, né, os filhos, depois Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. A nora dele também falece, né, ao dar à luz a Icabor, ou seja, né, que aliás tem até esse programa também, já está lá no YouTube para que você possa estar curtindo, né, o Icabor, o filho, né, no caso o neto de Eli, né, o filho de Finéias, tá bom? Então, o que estamos vendo aqui? Estamos vendo aqui um caso, né, de algo que a pessoa, ao receber dessas informações, como repreensões, né, uma pessoa ser redarguida, corrigida, queridos, se posicione, entre no seu lugar de transformação e diga, peraí, eu reconheço o meu erro, eu reconheço, né, os meus pecados, as minhas falhas, as minhas iniquidades e volte. Praticar o que é correto. Eu falava no primeiro bloco que às vezes a mãezinha está vendo a filha tendo relações sexuais com o namorado e ela não fala nada. Para ela tá tudo bem. Às vezes, né, o menino está indo lá para, né, as drogas, está, né, tá fazendo coisas erradas, está tomando posicionamentos errados, está entrando ali numa, né, por uma herança, por uma herdade ele completamente, né, devastadora. E a mãe não tem falado nada, o pai não repreende. Queridos, não há problema em repreensão. Eu já tive pessoas que falaram para mim, pastor, eu não gosto de repreender os meus filhos. Olha que coisa grave. Eu não gosto de repreender os meus filhos, porque quanto mais eu vou, né, pressionando, pior eles ficam. Não é isso. Não é isso, não é assim. Se você repreender dentro da palavra de Deus, você pode ter certeza que quem vai convencer os seus filhos do pecado, da justiça e do juízo, ó, tá aqui, ó. Jesus, a palavra. É o próprio Deus. A palavra de Deus é quem vai convencer os homens dos seus erros. Mas você precisa ser usada por Deus como um canal de bênção para colocar os seus filhos ali e orientá-los. O Eli nada fez. Né? Se fez do jeitinho ali maleável, né? Daquela coisa branda, mansa, quando na verdade ele devia realmente trazer esse filho para uma grande responsabilidade. O que vocês estão fazendo, né, com o templo de Deus? O que vocês estão profanando as coisas do Senhor? São coisas sagradas a Deus. E às vezes, né, há um deboche ali, talvez com uma canção, um louvor, uma adoração. Isso tudo é profanar, né, as coisas de Deus. É profanar o templo de Deus. Quando você se corrompe, quando você realmente se deixa, né, ser seduzido, engodado pelo pecado, você se perde, você fica enredado, às vezes com a própria palavra da boca, dos lábios. Mas se Eli, ele tivesse recebido, né, de Deus ali, aquela, né, vamos dizer assim, autoridade como pai,
e colocado os seus filhos no lugar onde eles precisavam estar, que é no lugar de obediência ao seu pai e à sua mãe, porque a Bíblia fala muito sobre isso. Vós, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é agradável, né? Filhos, não, os pais não devem levantar a ira dos seus filhos. Ou seja, isso tudo é importante, mas às vezes a gente vai deixando passar. E esse deixar passar é que é o problema. A gente vê ali uma falência múltipla, familiar, pai, mãe, filhos, filhas sendo ali mortos, né, e dizimados. Vamos agora, né, procurar entender como é que seria o Eli nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Eu tenho um trabalho comum. Eu bato ponto, pago as contas e respondo às mensagens atrasadas, boletos vencendo na gaveta e um grupo da família que não para de notificar. Eu sirvo na igreja aos domingos, onde eu sou respeitado e chamado até de irmão. Irmão experiente. E alguns até me pedem conselho, mas hoje eu preciso confessar que eu aprendi a manter a aparência de espiritualidade enquanto eu perdia a autoridade dentro da minha própria casa. A minha postura é de paz, mas meu clima em casa é de guerra. Eu dou cursos sobre o reino, mas eu não converso com os meus filhos. Minha biblioteca é cheia de teologia, mas a minha vida é vazia de presença. Sou o servo que sabe falar de vigilância, mas dormiu no ponto onde mais importava, a família. E hoje, eu sou apenas aquele que precisa voltar lá para o início. Eu sou Eli nos dias de hoje. Bom, queridos, a minha palavra é feita para vocês. Já estamos bem nos últimos minutinhos, né, do nosso programa, mas eu deixo aqui a minha palavra efeito para todos vocês. Repreenda. Repreenda para que a sua casa não seja sacrificada. Repreenda seus filhos se necessário for, repreenda a família se necessário for, pregue a verdade em tempo e em fora de tempo e certamente você vai ter resultado daquilo que você falou, daquilo que você praticou, daquilo em que você realmente entregou para dentro da sua casa. A sua casa é a sua primeira igreja e se você ama a sua família, Deus corrige aquele que ama. E todo aquele que é amado por Deus e todo aquele que tem visto a Deus jamais provará da morte. Somente aqueles que ficam no pecado e vivem no pecado, estes sim provarão a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, venha para a vida, venha para a presença, venha para a palavra de Deus e você vai ter uma vida abundante em nome de Jesus. Meu forte abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.